Colocar para gravar aqui. Então, semana passada nós abordamos o tema do neoconstitucionalismo e depois desse tema, no mesmo slide, vem o tema que nós iremos tratar hoje, que é o tema da eficácia das normas constitucionais, né? Mas só para dar uma recapitulada aqui com vocês sobre o tema da semana passada, né, que a gente comentou sobre o neoconstitucionalismo. E o que que seria o neoconstitucionalismo? O neoconstitucionalismo, o nome já diz, né? Neo. Neo vem de novo. Então, o neoconstitucionalismo é uma nova interpretação que a gente passa a ter da Constituição Federal. É uma nova interpretação. Se antigamente nós tínhamos uma compreensão da Constituição apenas baseada na lei e aonde a Constituição não tinha tanta força, agora a Constituição tem bastante força e não é baseada apenas em lei, mas é baseada também em princípios. E os princípios, em muitos casos, eles são até mais, não é que em muitos casos, eles são mais fortes do que a própria lei, porque é do princípio que surge uma lei. E nós também comentamos que o princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio que vai reger todos os outros princípios e também é o princípio que vai reger todas as outras normas. E as normas que forem de encontro com o princípio da dignidade da pessoa humana, essa norma aí automaticamente vai ferir, a Constituição e vai ser inconstitucional. Então, essa é a nova interpretação, de forma bem resumida, que o neoconstitucionalismo trouxe para a gente, e é essa interpretação que a gente usa hoje quando a gente vai estudar a hermenêutica constitucional, né? Não gosto de falar esse nome hermenêutica, que eu fico confuso, mas hermenêutica e interpretação têm o mesmo significado. Então, quando a gente vai estudar, quando a gente vai interpretar a Constituição, a gente é, interpreta dessa forma. Fechou o pastel? Fechou, fechou. Beleza. E hoje, tá? Fazendo essa recapitulação rápida, o que que a gente vai comentar hoje, minha gente? O que que a gente vai comentar hoje? Hoje, a gente vai estudar sobre a eficácia das normas. É um tema bem tranquilo, é um tema que eu gosto de falar. E é um tema. Peraí, deixa eu só. Voltei. É, é um tema bem tranquilo, é um tema que eu esperava que nós íamos estudar em direitos fundamentais, mas não, aparentemente a gente está estudando agora em teoria da Constituição, e isso é bom para a gente já conseguir chegar no próximo semestre e vocês já conseguirem ter uma boa base, né, a respeito da Constituição aí, tá certo? Então, beleza. Feita a nossa intro, vamos abrir aqui a compartilhar a tela para a gente já ver quais são os slides aí que eu trouxe para vocês e quais são os artigos da Constituição que nós vamos destrinchar hoje, né? Então, pessoal, hoje nós iremos conversar sobre a eficácia das normas, tá? Aqui no Brasil. Quem fez essa classificação e introduziu esse estudo da eficácia das normas aí foi o professor José Afonso da Silva. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar desse rapaz, desse professor. Então, foi baseado no estudo dos escritos desse professor, nos ensinamentos dele, que eu elaborei a monitoria de hoje, tá bom? Professor José Afonso da Silva, e tem recomendação aí de leitura dos livros que ele tem, tá bom? Beleza, pessoal. Então é o seguinte, antes da gente entrar de fato no conteúdo, vamos dar uma introdução, tá? Pessoal, quando a gente vai conversar sobre a questão da eficácia das normas constitucionais, a gente precisa se situar e entender que existem é, três tipos de eficácia, né? Três modalidades ali de eficácia das normas, tá? Nós temos a primeira eficácia, que é a eficácia plena,
Temos a segunda eficácia, que é a eficácia contida ou restringível. E temos a terceira eficácia, que é a eficácia limitada. Tá? É, Então, assim, a gente, é, na nossa Constituição, nas leis, elas, elas têm poder quando elas são positivadas e expressas na lei? Sim, elas têm poder. Entretanto, existem leis que, quando elas são escritas e promulgadas, elas terão mais poder do que outras. E isso é a questão da eficácia. O que que adianta o legislador editar uma lei e essa lei ela não ter aplicação na sociedade? Essa lei vai ser, como eu posso dizer, isso não vai servir para nada. Uma lei que é criada e não é aplicada, e não é, não é adaptada ao dinamismo social, ela é uma lei que não serve para nada. Então, por isso que a gente vai falar sobre a eficácia dessas leis, né? Quando é que essas leis vão ser aplicadas de forma plena? Quando é que essas leis não vão ser aplicadas? Como que vai funcionar essa adaptação da lei na sociedade, tá? Então, a monitoria hoje é baseada nesse estudo, tá? Então, dando essa introdução e explicando que existem três tipos aí de normas de eficácia de norma e eficácia de norma, tá? Vamos primeiro comentar, pessoal, e falar sobre as normas de eficácia plena, tá? Pessoal, as normas de eficácia plena, o nome ele já diz, né? As normas de eficácia plena, pessoal, eu peço até que vocês anotem, tá? Elas produzem todos os seus efeitos por conta própria. Elas são independentes, elas são plenas, o próprio nome já diz. Elas possuem efeito, eficácia, sem a necessidade de ter uma lei que a complemente, tá? Ou seja, o que está na Constituição Federal, ele é o suficiente para poder disciplinar a matéria, tá? Por isso que é plena. E aí você me pergunta, por que raios você colocou a foto do Barack Obama aqui no seu slide? Eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você e eu vou ainda lá no artigo 12 da Constituição para conseguir explicar, tá? Vamos abrir o artigo 12 da Constituição Federal. É, e eu vou. E por que que eu vou abrir o artigo 12? Porque eu quero dar exemplos para vocês de normas de eficácia plena. Beleza? Aqui, ó. Ó, artigo 12 da Constituição, né? Fala aqui sobre os direitos de nacionalidade, tá bom? Artigo 12 da Constituição. É, são brasileiros, inciso um, natos. Quem são os brasileiros natos? Os nascidos na República Federativa do Brasil, tá? Quem nasceu dentro, é, é, dentro do território brasileiro, em regra, é brasileiro nato. Beleza? Todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro nato e não naturalizado. E o parágrafo terceiro fala assim, ó, são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República. Aí você me pergunta, meu, por que que você colocou a foto do Obama aqui? Porque o Obama, ele jamais conseguiria ser presidente do Brasil, porque ele não é brasileiro nato, entendeu? Então, esse é um dos milhares de exemplos que existem de norma de eficácia plena. A lei, o artigo 12 da Constituição, ele é bem claro. Não pode ser presidente da República se não for brasileiro nato. Ponto. Não precisa de uma lei com- que complemente essa lei da Constituição para que essa lei da Constituição possa ter algum efeito. O problema, pessoal, de interpretar não é nem eficácia plena. A eficácia plena é tranquilo de entender. O problema vem quando a gente começa a querer entender a eficácia contida e a limitada, tá? Mas, enfim, voltando.
Para plena, ela é exatamente isso. Ela é plena. Ela existe, ela é clara e não precisa de ninguém para existir. Ela mesma já dá o seu próprio, sua própria existência ali. Norma de eficácia plena. Norma de eficácia plena. Beleza? Beleza. Agora vamos aprofundar e piorar um pouco a situação. Piorar não, né? Vamos melhorar. Porque piorar é quando a gente, né, não sabe, né? Então vamos melhorar para a gente passar a saber aí. Tá? A segunda classificação, pessoal, das normas, a primeira é eficácia plena. A segunda forma de eficácia das normas é as normas de eficácia contida. O que que significa? Ah, antes, né? Só para a gente não esquecer. As normas de eficácia plena, pessoal, só para que vocês entendam, né? Elas são imediatas, elas são diretas e elas são integrais. Ela é integral. O efeito dela é imediato, é direto e integral. Direto assim, pá, pum. Tá na Constituição, identificou que é a norma de eficácia plena? Essas três atribuições, tá? Agora, quando a gente vai falar das normas de eficácia contida, ela é parecida com a norma de eficácia plena, mas ela tem alguns adendos. E qual é o adendo? A norma de eficácia contida, pessoal, ela também vai ter a sua eficácia. Entretanto, e esse é o ponto, e esse é o pulo do gato, esse é o ponto que eu quero falar com vocês. A norma de eficácia contida, ela é igual à eficácia. A diferença é que a eficácia das normas de eficácia contida são, podem ser contidos, podem ser restringidos por uma lei. Vocês acreditam que uma norma da Constituição, que é a maior lei do Brasil, ela pode ser restringida por uma lei menor que ela? Pode. Sabe, tem uma matéria, acredito que vocês devem estar estudando, sobre teoria geral do direito, onde fala que lei especial derroga a lei geral, né? A Constituição é uma espécie de lei geral. Entretanto, leis especiais que disciplinam a matéria podem derrogar os efeitos, mesmo que seja uma lei geral suprema como a própria Constituição Federal. Isso seria afrontar a Constituição? Não, de forma nenhuma. Seria apenas trazer mais detalhes, apenas trazer mais especialidade para o tema que a Constituição não teve para tratar. Até porque a Constituição é uma norma top, mais forte, mas ela não disciplina tudo. Ela apenas dá o princípio, e as normas que vêm dela decorrem do princípio que ela criou, tá bom? Então, pessoal, eu quero trazer para vocês um exemplo de norma de eficácia contida, que é parecida com a plena, a diferença é que ela admite alguma restrição. Vamos lá para a Constituição novamente, tá? Artigo 5º e artigo 5º, inciso 13º. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos ler juntos. Artigo 5º, inciso 13º. É livre o exercício de qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Duas coisas, né? É, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, né? A questão de eu trabalhar para o crime organizado, tráfico de drogas, já não pode entrar aí, né? Porque não vai atender os requisitos legais como termina esse inciso. Primeiro ponto já é isso, tá? Então, só para ninguém confundir esse ponto aí, já vai contra a lei, já vai contra a Constituição, já vai ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, não é livre qualquer tipo de trabalho, ofício ou profissão. Mas não é nem esse ponto que eu quero falar com vocês, esse aqui foi o que eu pensei agora. Mas o que é que o professor José Afonso da Silva traz para a gente? Eu posso ser, eu posso ser advogado apenas sendo bacharel em direito?
no Brasil, não posso. Ah, mas a Constituição fala que é livre o exercício de qualquer ofício, qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se é livre, por que que eu não posso exercer a advocacia? Por que que eu não posso é, ser um cirurgião, um neurocirurgião? Por que que eu não posso ser um contador, sendo que é livre o ofício de qualquer trabalho? Por quê? Porque a própria Constituição fala no final do seu dispositivo que diz o seguinte: atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, se atender às qualificações, é livre. Se não atender, não é livre. É exatamente isso que a Constituição está falando. E é um exemplo de norma de eficácia contida. Qual que é a exigência legal para ser advogado? Passar na prova da OAB. Qual é a exigência legal para eu ser um cirurgião? Passar na residência. Qual é a exigência legal para eu ser um contador? Passar na prova de contabilidade. É o CRC, o SFC. Acho que é CFC. Eu preciso. Eu consigo ser enfermeiro sem o Corém? Não consigo, tá? Então, existem determinadas profissões que, como a nossa, que, né, seremos ali grandes juristas, grandes advogados, grandes doutores, juízes, promotores, defensores, enfim, advogados, enfim, para a gente conseguir ter esse tipo de cargo, esse tipo de profissão, ofício e trabalho, temos que atender às exigências legais. E por que que eu dei esse exemplo? Porque é um exemplo de norma de eficácia contida. Por quê? Porque esse inciso, ele, ele foi restringido. A eficácia desse inciso foi contido. Não foi pleno por quê? Porque precisa de uma lei. Não, porque não é que precisa de uma lei, mas que admite que uma lei restrinja a sua eficácia. Qual é a lei que restringe a eficácia desse inciso? Se for do advogado, é o Estatuto da OAB, entendeu? Se for para magistrado, é a Lei Orgânica da Magistratura. Ah, mas se eu quiser, sei lá, ser mecânico, se eu quiser ser padeiro, se eu quiser ser, sei lá, profissões mais básicas e simples, aí não, aí é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, porque não existe nenhuma lei que regulamenta a profissão, a habilitação para você ser um padeiro ou ser um mecânico, né? Ou qualquer outro tipo de profissão que seja mais simples e básica, beleza? É, outro exemplo, vamos lá, por mais um exemplo, tá? Lá no artigo 5º da Constituição, inciso 59, fala sobre o mandado de segurança. Cadê? 59. 59? Não, deixa eu procurar aqui. Mandado. Aqui, ó. É 59 isso aqui? É 59 mesmo. Não, 69. Ó, artigo 5º, pessoal, inciso 69. Outro exemplo de norma de eficácia contida para vocês, tá? Aqui, ó. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Aí os demais dois mais coisas aqui e tal, a gente não precisa estudar isso agora. Como assim? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo? Isso, né? Desde que você tenha um direito certo e seja líquido, eu consigo impetrar um mandado de segurança, tá? Só que chega uma lei que restringe a eficácia e contém também a eficácia desse inciso. Qual é a lei que restringe a eficácia? É a lei do mandado de segurança, que diz que para eu impetrar um mandado de segurança, eu preciso aí de 120 dias. A Constituição fala de 120 dias para impetrar? Não fala.
Mas vem uma lei específica e diz que são 120 dias. Ou seja, ela vai restringir o efeito da norma da Constituição. Vocês conseguiram entender mais ou menos? Então, a norma de eficácia plena, ela em si já é independente. Ela nasce já com seus efeitos e não depende de nenhuma lei para existir e não pode haver uma lei que restrinja seus efeitos. Norma de eficácia plena. A norma de eficácia contida, ela também não precisa de lei para existir. Entretanto, pode vir uma lei e restringir os seus efeitos. Agora, a terceira classificação são as normas de eficácia limitada. Entretanto, antes da. Aqui eu coloquei a foto do prédio da OAB, porque foi o exemplo que eu dei para vocês, né? É um exemplo de norma de eficácia contida, a questão do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, para a gente conseguir exercer essa profissão, tá? E a terceira classificação é a norma de eficácia limitada, tá? Eu só vou pausar aqui a gravação e eu já volto rapidinho. Voltamos, meus amigos, com a programação normal aí. É, ok. Beleza, revisamos a norma de eficácia plena, revisamos a norma de eficácia contida. Agora, agora, a gente vai conversar sobre as normas de eficácia limitada. Se você entendeu até aqui, norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, você vai tirar de letra agora a norma de eficácia limitada. Por quê? Porque a norma de eficácia limitada, ela é diferente da contida, tá? Ela precisa de regulamentação para existir. Ela precisa de uma outra lei para existir, né? É, é como eu posso explicar, né? Com uma construção, um prédio, né? Na vertical, ele, a norma de eficácia limitada, ele é como se fosse esse prédio tombando para o lado. Ele precisa de uma outra estrutura que segure ele, porque se não tiver essa estrutura, ele vai cair, não vai funcionar, não vai operar, tá? Esse é um exemplo de norma de eficácia limitada. Um exemplo de norma de eficácia limitada é, tá lá no artigo 37 que fala sobre o direito à greve, tá? É, então, assim, se, se existe essa norma de eficácia limitada na Constituição, precisa de uma outra lei que vai explicar como que ela vai ser aplicada. Vamos lá para a Constituição para ficar mais claro para a gente. Artigo 37 inciso 7. Artigo 37 inciso 7.
Aqui, ó. Opa. Ó, artigo 307. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Ele só vai exercer nesses termos aqui, de lei específica. Se não tiver essa lei específica, ele não vai ser exercido. Percebe? É uma norma de eficácia limitada. Ela não existe, ela existe, mas ela não tem eficácia se não tiver uma lei específica que vai delimitar, que vai explicar. Então significa que, detalhe, tá? Essa lei, esse inciso é referente à greve dos funcionários públicos, tá? Que não pertence à segurança pública. Então significa, Vinícius, que você está me dizendo que funcionário público significa que se não tiver essa lei, a pessoa não vai ter direito à greve? Não, porque precisa dessa lei para que regulamente e explique como que essa lei vai ser aplicada. Se não tiver, é uma norma de eficácia limitada. Ela nasce, nada e morre na praia, sem efeito, sem eficácia nenhuma. É, e um detalhe, essa lei de greve que a gente acabou de ler, que vai ser definida nos termos de lei específica, ela nunca foi criada. Nunca foi criada, não, não sei exatamente o porquê. Provavelmente tem interesse político por trás, mas nunca foi criada. Então significa que os funcionários públicos não vão ter direito à greve, já que não existe norma, já que não existe uma norma que regulamente, já que ela é uma norma de eficácia limitada e precisa de uma outra lei que, que dê a sua eficácia? Não. Não significa que ele não vai ter direito à greve. Porque o STF, ele entendeu que, apesar de não ter uma lei específica, os funcionários públicos poderão utilizar a lei de greve da iniciativa privada para poder exercer esse direito. Mas, se não tivesse essa lei de iniciativa privada, não existiria essa greve para a questão dos funcionários públicos. Por quê? Não foi, definido, não foi criada uma lei específica. Percebe? A diferença entre a norma de eficácia contida para a limitada? A contida, ela existe e tem eficácia, porém restringível. E a limitada, ela existe, mas não tem eficácia nenhuma se não tiver uma lei que chegue lá e regulamente. Não tem eficácia nenhuma. Outro exemplo, artigo 91. Artigo 91 da Constituição. Vamos lá. Aqui, ó. Parágrafo segundo. Ó, aqui, o artigo 91, pessoal, fala do Conselho de Defesa Nacional, que é um conselho que o presidente da República possui para poder tomar determinadas condutas, principalmente em períodos ali precários de guerra, intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. Isso é para isso que serve o esqueci o nome, Conselho de Defesa Nacional, tá? Beleza. Olha que interessante o que diz o artigo 91 da Constituição a respeito do Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa, ele é um órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania e a defesa do Estado Democrático. E aí fala quem é que vai participar desse conselho e tudo mais, né? Beleza. O parágrafo segundo, olha o que o parágrafo segundo fala pra gente, pessoal. Olha um exemplo claro de norma de eficácia limitada. A lei regulará a organização e também vai regular o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Ou seja, é obrigatório existir uma lei que defina e discipline como vai funcionar o Conselho de Defesa Nacional, porque a Constituição em si não não explica como que vai ser. A Constituição apenas diz que existe o direito. Entretanto, quem diz como vai ser aplicada essa lei não é a Constituição. O artigo 91 diz que é a lei regulará e organizará o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. E se não tiver essa lei?
não vai existir conselho. Por que que não vai existir conselho? Parágrafo segundo que diz. E também porque essa é um tipo de norma de eficácia limitada. É obrigatório uma lei. Precisa, se não tiver, não vai ter eficácia nenhuma. Essa, essa lei da Constituição. Ah, mas é uma lei da Constituição. A Constituição é a Magna Carta, é a lei mais poderosa que existe. Como é que uma lei da Constituição não vai ter eficácia? Bom, são essas três as classificações. E se ela enquadra na eficácia limitada, mesmo ela sendo a maior lei, ela não vai ter eficácia nenhuma. Ela vai existir, mas não vai ter eficácia. Ou seja, não serve para nada. Uma lei sem eficácia, ela não serve para nada, né? Beleza, pessoal. Show de bola. Vocês estão entendendo tudo certinho? Vocês, enfim, estão Tudo com alguma certinho. dúvida? Opa, certinho? Joelson Monteiro, meu amigo. Tá certo. Tá bom. Vamos. Certinho. Certinho, doutor? Beleza. É, Pessoal, encaminhando para o final da nossa monitoria, quero falar com vocês sobre mais duas coisinhas. Sobre a questão da eficácia mínima das normas. Vamos falar sobre a norma de eficácia limitada, porque a norma de eficácia plena e contínua vocês já entenderam, eu tenho certeza disso. Todas as normas, pessoal, elas possuem uma eficácia mínima. Ah, mas ela é limitada. Ela precisa de uma lei para existir. Isso é verdade. Mas isso não significa que ela não tem nenhum. Ela não significa que ela não tenha eficácia. Ela tem, nem que seja 1% de eficácia. E como que isso se aplica na prática? Essa eficácia mínima de uma lei limitada que, por natureza, não tem eficácia. É como, por exemplo, como eu falei para vocês, uma lei, não existe uma lei é, que defina e explique como que vai funcionar o direito à greve. Não existe para funcionário público. Pode o legislador chegar e falar assim, já que não existe uma lei que regulamente a greve para funcionário público, não, o de funcionário público não vai ter direito à greve? Não, ele não pode fazer isso. Por quê? Está na Constituição que o funcionário público tem direito à greve. Ah, mas não serve para nada, não tem aplicação nenhuma. Não, tudo bem, não tem aplicação, não tem eficácia. Mas não tem aplicação, não tem eficácia. Entretanto, tem uma eficácia mínima. Não pode contrariar aquele direito, sabe? A Constituição, igual eu falei para vocês, a Constituição ela dá o direito. A eficácia é a norma, a norma específica. Não pode chegar uma norma e contrariar esse direito que a Constituição deu. Pode vir uma norma para regulamentar e disciplinar. Agora, para ir contra o direito, não pode. Essa é a eficácia mínima das normas, beleza? Só para a gente não se confundir, tá bom? Vinícius, Nayara levantou a até, mão. até a eficácia plena precisa dessa eficácia mínima das normas? Sim, a norma de eficácia plena, ela em si já tem a própria eficácia. Então, qualquer lei, isso é até importante que você falou, né? Qualquer lei que contrarie, qualquer lei que contrarie, ou qualquer lei que tente disciplinar, ou, sei lá, disciplinar ou regulamentar essa norma de eficácia plena, essa lei vai ser inconstitucional. Porque a norma de eficácia plena não admite nem que vá contra ela, e nem que regulamente ela. Ela não aceita, ela é plena, ela é independente. Ela não quer saber de ninguém. Se chegar alguém, pelo menos para querer explicar ela, é inconstitucional. Foi muito legal que você
Tocou, né? É interessante. Sim, as normas de eficácia plena têm eficácia mínima, a norma de eficácia contida tem eficácia mínima e a norma de eficácia limitada tem eficácia mínima, tá bom? Principalmente a limitada, que é aquela que a gente acha que já que não tem eficácia, vamos é, derrogar, vamos revogar essa norma, já que ela não tem eficácia. Não, não pode. Pelo princípio da eficácia mínima das normas. Porque se não existisse esse princípio também, aí ia virar várzea, né? Ia virar várzea. Ah, já que essa lei que não tem eficácia, vamos revogar ela, vamos fazer uma que tem eficácia. Não. Aquilo que está na Constituição é o que está na Constituição. E aquilo que vá contra ela é inconstitucional. Ponto. Senão vai virar várzea o Brasil. O Brasil já é várzea. Aí a pessoa inventa, né? De tirar esse princípio, fica pior ainda, né? Então, esse é o ponto que eu queria conversar com vocês, a eficácia mínima, tá? É muito importante que vocês saibam que existe. E, é, por fim, nós temos as ações cabíveis para eventual omissão de alguma norma que possa existir. Isso a gente vocês vão estudar no segundo ano, sobre remédios constitucionais e sobre ações, sobre peças processuais mesmo, né? Que vocês vão utilizar na prova da OAB de vocês. Mandado de injunção e ADO, tá? É, lembra que eu falei para vocês que as normas de eficácia limitada precisa de uma lei que regulamente? Falei, né? Se não existir uma lei que regulamente e eu, Vinícius, deixe de exercer um direito fundamental, eu vou me prejudicar. Porque, afinal de contas, quem é o culpado de não existir uma lei? É o próprio Estado. E se eu me prejudicar, quem é o culpado do meu prejuízo? O próprio Estado. Então, qual é a ação cabível que eu posso me utilizar para poder sanar essa omissão, já que não existe uma lei, né? Temos dois caminhos: o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É, não vou, não vou aprofundar o estudo com vocês sobre mandado de injunção e ADO, porque não é o momento agora. O que vocês precisam saber hoje são apenas essas 5 coisas. Vocês precisam saber norma de eficácia plena, vocês precisam saber norma de eficácia contida, precisam saber de norma de eficácia limitada, precisam saber de eficácia mínima das normas, e vocês precisam saber que existem ações constitucionais, duas ações específicas, mandado de injunção e ADO, que são utilizadas para sanar as omissões das normas, tá bom? É, opa, Ana Júlia quer falar alguma... Ah, não, beleza. Tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos, né? Mandado de injunção é quando você deixa de exercer algum direito por conta de omissão de alguma lei. Eu deixo de exercer um direito e eu peticiono na primeira instância, na segunda instância, tá? Mandado de injunção. A ADO é quando não é relacionada ao meu direito, mas relacionada à norma da Constituição, e eu peticiono lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, igual eu falei para vocês, é um tema que para você estudar de forma específica no semestre correto. Mas é importante saber que existem dois remédios constitucionais para sanar essa omissão, se existir omissão, e você se prejudicar. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Ou ficou tudo claro para vocês? 100%, 1000 por hora. Tinha explicação aí, Vinícius. Tudo certo. Show de bola, hein? Acho que tudo certo. Ah, então tá bom. Mas fiquem à vontade, tá, pessoal? De mandarem mensagem no Zap, perguntar, enfim. Tá bom? Estou aí para
ajudar vocês, porque eu trilhei esse mesmo caminho há algum tempo atrás. Estou terminando agora esse caminho, então tudo que eu aprendi, quero dedicar para poder retribuir para vocês o que eu tiver para contribuir, tá? Vou fazer a chamada aqui e a gente dá por encerrada aí a nossa monitoria. Encerrando a gravação em 3, 2, 1, tchau.